Cara, o futebol é um esporte que os caras têm que suar, né, velho? Se não suar, não fico satisfeito. Quero que sue, quero que dê o gás. E aquela coisa, né, velho? Ônibus na frente da área. Não importa o time que tá do outro lado, né? Não importa. Eu não sei vocês, mas eu vi, ninguém me contou. O quê? Eu vi um time ganhar uma Champions League assim. Claro. O Chelsea. Mourinho. Exato, em 2012, né? Só antes da gente seguir, deixa eu mandar um grande beijo e abraço, e eu tenho certeza que vocês vão vir junto comigo nessa, pois é um grande ouvinte do programa, e toda vez que eu falo, vocês dão aquele sorrisinho de canto de boca. Dom Renato Cabeção, completando 67 anos no dia de hoje. Beijo pro pai aí, cara, tá sempre perguntando pela turma. Ontem tivemos a oportunidade de estar comemorando junto. Mas ele com a pergunta família. Mais por mim, né? Claro, né? Sempre perguntando. E esses dias, Lelê, vou te falar uma, assim. Ele perguntou assim, como é que tá o Lelê? Eu digo, tá bem, pai, e tal. Ele, eu tenho um carinho pelo Lelê. Quem abraça os meus não pode ficar sem meu abraço. Olha aí. E aí eu disse, não, pai, o Lelê gosta muito de ti também, então beijo pro pai. Que inventou o Cadê o Lelê, né? Que é o teu quadro lá no YouTube, né, Lelê? Tá meio parado agora, por questão da agenda, mas vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. E aí, Lelê, me conta então, o que tu achou, cara? Achou que é pra tanta pergunta incisiva pro Roger depois do jogo? Ou qual é que é um jogo que tu vaiou também, Lelê? É um prato cheio pros cria-crise, né, cara? Opa! Tem uma galerinha que gosta de criar crise, né? Então é isso aí. As cornetinhas tá pressionado? Exatamente. Quase cuspiu o café. Um ano atrás, exatamente, quase um ano atrás, exatamente, eu não lembro da data exata, mas pode buscar aí. Inter e Tomayapo. Busca aí. Foi logo um pouquinho antes da enchente. Como a enchente. Foi bem por agora, assim, sabe? Por aí. Que dia foi esse jogo aí? Inter 0, Foi dia 10 de abril. 10 de abril. Então tá. 20 dias de diferença. Isso aí. Tá na margem de erro. Pode pegar as estatísticas desse jogo aí, cara. O Inter, eu acho que teve 32 ou 30. Não, mas é que eu só pra mas exemplificar. Por aí, é 30. 32, 33, 35 arremates a gol, tá? 60 e poucos cruzamentos, não sei o que, papapá, 0-0. E eu cheguei aqui nesse microfone e disse o seguinte, falei, olha, eu sei que tem muita gente que não gosta do Kudê, que quer derrubar o Kudê, mas esse tipo de jogo não dá pra te cobrar do treinador. Isso aí quem tem que resolver são os jogadores ali. E se a bola não entrou, faltou competência pros caras. Certo. Um ano depois, eu digo exatamente a mesma coisa. O resultado de ontem não passa em nada pelo Roger. O Roger tentou de todas as formas fazer. Os jogadores tentaram de todas as formas fazer. Só que tinha ontem uma proposta bem clara de jogo, de um time que veio aqui pra sair daqui com um 0-0 ou até com 1-0, porque eles não mudaram em nada a proposta dele depois que tomaram o gol. Até que não teve muito tempo, mas se tivesse meia hora de jogo a mais, eles não mudariam. Eles fariam a mesma coisa. Sim. Eles vieram pra cá com aquela intenção clara e foram muito competentes no que fizeram. E eu discordo de quem acha que o Inter não foi competente, porque, de novo, o Inter foi competente sim e teve seus gols anulados ali por uma questão de um centímetro. Aí eu quero entrar contigo, Lelê, nessa aí. Outro, sabe? Esses gols que são anulados no detalhe do VAR, 1 centímetro. Pô, cara, eu não posso dizer que o meu time foi incompetente se o gol foi anulado por 1 centímetro. Não posso. Eu não consigo, sabe? Na boa. Agora, claro, a gente não pode só analisar o resultado. Foi 1-0 e tal. Cara, mas teve um gol bem anulado, o gol do Wesley. Já vou começar a discordar de ti. Pra mim, aquilo ali, o dia que eu for o rei do futebol... Né? Não vai ser impedimento. Pois mas, ô Pelé, como é que tu vai conseguir determinar isso? Vai mudar. Em primeiro lugar, a linha tem que ser mais grossa. Não dá. Claro ontem não dá, a linha... tem que ser grossinho. De velho, eu já falei e falo desde sempre, outra cara. Coisa, o jogador de ataque, ele sempre vai estar com o corpo inclinado para o gol, porque o objetivo dele é o gol. O de defesa é o contrário. Então, a inclinação, ela sempre vai beneficiar a defesa. O meu ponto é, se o dia que eu mandar, que eu derrubar o Gianni Infantino, vai acabar a linha. O cara vai olhar a imagem e vai dizer, tá impedido. Beleza. Acabou. Pronto. Não tá impedido. Não precisa de linha, cara, são os burocratas. Mas daí vai ser mas tô falando no jogo contra o Azar. Não dá pra saber. Ontem, eu tenho certeza, não dá pra saber. A linha azul que é traçada, tá traçada no meio da perna do jogador. Carol, eu tô entendendo o que o Diverio diz. Ele não leva vantagem. Maracanã. Naquilo ali, sabe? Se ele tivesse 1 centímetro pra trás, ele faria o mesmo gol. Então não tem um nexo. Mas enfim, a regra, eu só beleza. Pra falar disso aí, porque já falei em jogo de todos os times. Eu também. Quando tem que ir pro detalhe da linha, porque a linha tá não sei... É muito.
Cara, é pra ser uma sensação. O impedimento não foi criado pra tu definir pelo centímetro ou não se o cara tá impedido ou não. O impedimento foi criado pra conseguir jogar com 11 caras pra cada lado Pro e não atacante 30. não ter uma vantagem Pro campo absurda. não ter 100 metros, isso. exatamente. Pra tu ter um limite do jogo. Então, assim, ó, e aí a gente vai pro segundo gol anulado, que é o gol do menino. Isso vale pra ontem e vale pra todos os jogos. Do Qual a Raikkonen. votação do Divério a respeito do menino também, Qual nessa foi a parte votação? do gol? Porque, cara, o guri tem 16 anos. Sim. Tá todo mundo de olho no guri. O guri tem o nome de Raikkonen. Sim. E alguém fez a conta que ele nasceu 9 meses depois do Grande Prêmio do Brasil que o Para Raikkonen na ganhou. posição. Sim. Tá? Foi o guri concebido entra, aqui. faz um gol de cabeça. Faz um gol de cabeça. Cara, era consagração. Vai olhar. O vídeo é uma confusão. Tem 200 bonecos envolvidos na bola. E aí, algum burocrata do ar-condicionado... Esta palavra está na Mas a votação. banca paga e Muito bom. recebe. Com certeza. Mas Adams... Com certeza. Não. Isso não se questiona. Isso é, sem dúvida, Agora, só sem me dúvida. diz sobre a banca paga e recebe, então pelo menos me dá uma imagem conclusiva. É isso. Porque o Grêmio teve um gol validado no último Grenal do Gauchão com uma imagem que não conclui nada. E tá ali, não Pelo menos tá impedimento. divulgada. Mas agora, eu Tá tenho ali. dúvida. O Inter, por exemplo, ele foi beneficiado no Grenal. O Grêmio teve um pênalti... Sem dúvida. Que seria cobrado aos 40 do segundo tempo. Ontem eu acho que poderia ter aqueles lances ali. Eles foram bem marcados. Dentro da regra xarope aí... O do Guri eu discordo, eu não consegui ainda ver a imagem conclusiva. O que eu mudaria é a regra como um todo. Mas, enfim, os burocratas tiraram o gol do E Guri. outra coisa, Edvério, um juiz ficar 6 minutos no VAR vai. pra tentar achar algo que ele não convenceu ninguém com a imagem que existe, pá, velho, aí dá uma preguiça, porque na real é o seguinte, a gente estaria falando hoje de uma notícia de um menino de 16 anos. Terceiro mais jovem a fazer gol pela história do Inter. Imagina, ter sido. cara, sabe, a incompetência do VAR ontem, ela mexeu na história da vida desse menino e na história do clube. Sabe? possivelmente. Isso seria uma pauta jornalística hoje, não, talvez até fora do Brasil, não sei. Só que daí Do é o Guri, seguinte, com certeza. E se tu chega ali É e uma realmente pauta tu viu, internacional. cara, bateu Nome na dele. mão, beleza, tá, cancela. Cara, Não, porque até agora eu tô esperando. Tem uma imagem, inclusive, que parece que a bola bate na mão do zagueiro do Maracanã. Me parecia Ó, isso. Mas... Aí, tipo assim, então era pra ter sido pênalti. Ai, tem o meu pênalti, eu não consigo. Deram um pênalti pro Inter, foi pênalti. E o Alan Patrick, cara, o Alan Patrick, ele é tão diferenciado, ele é tão pica Lá no que vem. ele faz, que ele erra o que pode errar. É verdade. Ele erra o pênalti. Os outros verdade, 9 ele pênaltis que ele teve no ano pra bater. Ai, mas o Inter tem muito pênalti. O Inter entra na área o tempo inteiro, meu amigo. Se o teu time entrar na área mais vezes, ele vai ter mais pênaltis. É uma coisa lógica. É que quando a gente entrou não deram. Vamos lá. Ah, bom. Oi, 11h17, Twitch Retrô tem um oferecimento de Olina, para se sentir leve e sempre disposto. Solufix, referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @SolufixProfissional. Consórcio Clube do Milhão Banrisul, contemple seu futuro. Pois bem, durante anos neste programa Top of Mind, Lele de Obaluayê babucia as seguintes palavras: vivender. Vivender, vivender, vivender. Pois bem, ontem nós vimos o que é ser o lendário Vivender. Muito bom, sim. Rádio Grenal, Marcinho Black e o povo colorado. Alô, Patrick para Bernabé. Passa para Wesley, tira de Rodrigo Eli passa para... Quem? Não, Rodrigo Eli. Rodrigo Eli. Que é isso? Primeiro episódio, vamos para o segundo episódio? Vamos, tem mais. Aqui, ó. Vai. Ué. Peraí, agora vai. Gustavo Prado, que corta e chuta lá Cebolinha. Primeiro ponto. Último ponto. O pifador, Alan Patrick, o pifador. Só um pouquinho, meu camarada. Quem é que no Vivender, Lelê? Rádio Gregré. Cara, eu não vou debater Vivender contigo, né, cara? Tu não sabia nem o horário do jogo do teu time semana mas passada. foi Joga muito 9h30, rapaz. Sabia o do Inter, né? O gurizinho, pelo amor de Mas então, mas voltando ali, cara, então assim, ó, cara, eu acho que é normal, tanto que aconteceu em outros jogos ontem também. O Fluminense foi fazer um gol contra a Aparecidense ontem, eu acho que tinha E o Maringá foi roubado, hein? Precisamos falar sobre o roubo pelo do amor Maringá. de Deus, né? Então, Teve. e sabe o que eu acho disso tudo, Carol? Isso aí é resultado também desse calendário absurdo
que tá cobrando o preço dos times da Série A. Todos os times da Série A ontem suaram bicas, até porque talvez não entrem em campo com toda aquela ênfase e tal, Mas sabe? os times da Série A acabaram de reeleger essa diretoria que toma conta do futebol brasileiro, então os clubes da Série A merecem sofrer isso daí, Sem velho. dúvida, mas é que na realidade um jogo como o de ontem, assim, e por isso que eu usei o exemplo do Tomayapo, cara, porque é igual, é a mesma coisa, sabe? Os caras vêm pra cá, eles não têm nenhuma intenção de nada que não seja, sabe? E, pô, pode dar uma escapada como deu ontem no primeiro Quase tempo no ali. final do primeiro tempo. Mas é normal que o time vai indo pra frente, quando tu vê, deu uma escapada. O futebol é feito disso, cara. Eu acho que e do jogo do Inter específico, porque, como tu falou, né? Os outros times estão se atrapalhando também, penaram pra ganhar. O Fluminense 1-0 apertado. O Renato falou, né? Tem uma letra no Inter, assim e tal. O São Paulo, óbvio que o Náutico é muito maior do que esses outros dois, mas ainda assim, foi tendo mais dificuldade. Me parece ser uma coisa que vai todo mundo ou passar perto ou viver essa situação nessa primeira rodada aí de Copa do Brasil. O Grêmio já passou por isso nas outras que participou também, de 1-1 e depois uma batalha lá com o Atlético. Eu acho que o Roger fez as substituições que tinha que fazer. Por exemplo, ele tirou o Rohel, que não tinha nada pra fazer no campo. Ele tinha que marcar um jogador que quase não tocava na bola. E mesmo assim se complicou. Mas é uma questão do nível, né? Do jogador também. Botou o Fernando pra trás, botou um jogador. Talvez tenha faltado pro Inter ontem, por incrível que pareça, o Bruno Henrique. Talvez a escolha dos jogadores, o Bruno Henrique precisava descansar. Beleza. Porque ele é um cara que chuta de fora da área. Sim. E em um determinado momento do jogo, o Maracanã ficou dentro da área. Sim. Ele tinha espaço pra chutar. O Gustavo Prato se deu conta disso, tanto que ele mete Ele aquela chuta a bola bola no travessão, que bate na trave na parte de cima. E não é uma característica do Thiago Maia, ainda que tenha achado que o Thiago Maia jogou bem. Acho que o Thiago Maia fez uma boa partida ontem. Fez. Ele não tem a característica do chute de fora da área que o Bruno Henrique tem. Mas acho que o Thiago Maia ontem já se credenciou. O que pega, que acho que vale a gente gastar uns minutinhos, é o Valência. O Valência não tá mais respondendo como o Inter precisa. Ele saiu vaiado do jogo. Acho até que não tanto pela substituição, mas pelo jeito que ele sai do jogo. Sabe, o time precisando de um gol e, pô, cara, deu, troca. Deixa eu fazer uma pergunta, porque tu tá no nosso lado do balcão aqui, mas tu é o cara que trabalha de maneira isenta e analisa os dois lados. Sobre a pergunta ontem feita, acho que foi pelo Jairo Vink pro Roger, que o Roger até... Sim, ficou... ele respondeu tete a tete, assim, né, cara? Não houve um destempero, mas... Eu concordo com o Roger. Saiu o Roger... É aí que tá, eu queria te perguntar sobre isso. Sim, concordo com o Roger. Não tem como botar um guri de 16 anos direto num jogo. Não, e mais, eu acho que o Roger foi muito feliz na questão de gestão de grupo, cara. Isso, claro, Como é que tu vai tirar o cabra criada do teu time e dizer, desculpa, vou dar uma segurada, vou botar o guri. E outra Pelo coisa, contrário, tu tem que botar o cara ali, vai que daqui a pouco ele desencanta no segundo tempo, faz 3, 4. Todas essas teorias, elas são faladas baseadas na incompetência, digamos assim, do Valência ontem. Na falta de um gol, tá? Porque, pega um outro jogo. O Valência entrou com, sei lá, 10 minutos de jogo, pum, ele mete o primeiro. Eles estavam falando outra coisa aqui. Não, sem dúvida, mas né? Claro, é que... Lembra que eu falei ontem aqui, diferentemente de outros jogadores que ontem... Por exemplo, o Wesley. O Wesley não fez nenhum gol em 2025. Mas olha o que o Wesley jogou ontem. Tudo bem, o Wesley fez um gol que foi anulado, ele botou uma bola na trave. Mas é que o Valência que eu vi ontem, com relação ao jeito dele, a entrega, a concentração dele, é o mesmo Valência que eu vi no Monumental de Nunes, lotado com 80 mil pessoas. Não, ele é um cara... Parece que ele vive no mundo dele, assim, sabe? É aquele cara que às vezes vai decidir um jogo, é um cara que vai ficar 3, 4 jogos sem fazer nada, aí mete uma bucha como aquela do Grenal. Isso, entendeu? Mas tá faltando agora. Pois é, eu concordo. Eu acho que tá faltando agora. Eu concordo, mas é que ele é assim, cara. Mas pegou um momento em que o Inter não tem quem pôr, a não ser o Raikkonen. E aí, beleza, o Raikkonen contra o Maracanã, ok, folclore, vai lá, 16 anos, é um time da Série D. O próximo jogo do Inter é o Corinthians, em Itaquera, então já não é mais... Corinthians pressionado, estreia do Dorival Júnior. E vocês lembram como é que o Inter empatou o jogo ano passado em Itaquera? Gol do Ricardo Matias, um gol de centroavante. Aquele gol que é assim, ó, ele tava ali e botou pra dentro. Isso, exatamente. Não é... driblou... Não, botou pra dentro, acabou. A única coisa, talvez isso, ele precisa entender em algum momento que nem sempre aquele... Eu sei que é o jeito do cara, não dá pra cobrar, ainda que... Um determinado momento ontem ele perdeu uma bola, que a bola deu uma escapada e ele foi lá, ele mesmo foi recuperar, ou seja, ele sabe quando ele faz uma bobagem que ele tem que ir atrás, mas às vezes tem uma questão de atitude, assim, que se espera dele e que outros jogadores têm e que talvez ele precise entregar um pouco mais.
E eu acho Tudo também, isso vai pro espaço velho, quando ele fizer gol. É, isso aí. Isso é outro mundo Eu também. acho também, cara, a torcida, a gente pega, por exemplo, o programa de ontem aqui, que a gente, né, falava da goleada e tal, e aqui a gente lida com bom humor e tal, entretenimento. Mas, cara, eu acho que também o torcedor de futebol tá na hora dele se conscientizar de uma vez por todas, que a questão de vou pegar um time da Série D e vai ter que ser uma goleada. Já faz tempo que o futebol não é assim mais, cara. Já faz tempo. Mas na a nossa teoria, expectativa ontem também. Nós também falamos aqui, né? Que era pra golear. Não só nós. Não, mais ou menos, né? O Porque, mundo por exemplo, falava e o mundo ouviu bola nas costas. mais ou menos. O passado te condena. Tweet Retro. Tweet Retrô pra Olina, Solufix e Banrisul. Lelê, te liga nessa. O Bola é top of mind, falamos agora há pouco. É verdade. Quarto programa de rádio mais lembrado do Rio Grande do Sul. Primeiro lugar, Pretinho Básico, depois Sala de Redação, Gaúcha Atualidade, Bola nas costas. Muito bom, né? E vamos por mais, hein? Vamos por mais. Derrubar a atualidade. Isso aí. E aí eu digo o seguinte, nós vamos derrubar o Sala. Tá. Esse é o esquema. Pretinho é mais difícil, mas o Sala é O barbado. Pretinho tá em casa, daí é tudo nosso, não tem problema. nas Atlântidas aí. Ele meteu essa, né? Sim, em pleno No Top of Mind. Eu encontro o cara no coquetel do Top of Mind, ele... Lelê, vem cá. Aí eu chego perto assim, só tem pau no cu na Atlântica. É o gênio, né, cara? Se o Pedro te xinga é porque ele te ama. Então, É verdade. Certo, cara. Final do jogo, o nosso goleiro do Rair. Maracanã, Rendeu pênalti, o hein? Rair, Isso. foi aos microfones e pra bom ouvinte, poucas palavras bastam, tá aqui mais um ouvinte do Bola nas De Costas. personagem do Maracanã no jogo de hoje, não só no jogo de hoje, mas também nessa Copa Helena, do Brasil. Helena Costa. Mais uma defesa de pênalti, Rair. Como é que é a tua preparação para isso? E como é que vocês avaliam esse jogo aqui, mesmo sofrendo esse gol agora nos minutos finais do segundo tempo? Boa noite, é uma honra para mim estar falando aqui no Sport TV, né? Nossa preparação muito bem feita ali junto com os goleiros, junto com o nosso preparador de goleiro Neto. A gente busca também estudar os batedores, né? Com a nossa análise de desempenho e o resultado tá aí, né? Visivelmente aí nos jogos, na decisão de pênalti, eu tenho ajudado muito a minha equipe e espero continuar ajudando, né? E sobre esse resultado, eu acho que a gente surpreendeu muita gente, né? Eu vou até fazer um desabafo aqui. Quando as pessoas abrem a boca para falar na TV que vai ser 6, vai ser 7, vai ser 5, não precisava nem ter jogo, eu acho que é uma falta de respeito, né? Com nós que somos profissionais. Acima de tudo, eu acho que tem que haver o respeito, que não teve por parte de muitos comentaristas, né? Eu fico chateado, não só eu. Isso é pra mas ti, como toda a Lelê, nossa equipe, Rafa a gente como Gomes, homem, a gente como Gordo trabalhador, Léo, a gente se sente Gordo assim, Léo. um pouco... sabe, acho que a palavra talvez seja, não sei, não vou saber falar a palavra, talvez seja um pouco humilhado, não sei, né? Mas... Vocês humilharam os caras. Fica aí o recado, né? O desabafo, na verdade. E a gente volta vivo lá pro Ceará pra gente tentar surpreender mais uma vez aí o Brasil, né? A gente fez história, é um clube estreante na Copa do Brasil, passamos 2 fases. E é isso, agradeço pela oportunidade e obrigado, boa noite. Usou Ó. minha frase, vamos chocar o Brasil, só que em outras palavras. Só que no Ceará não vão poder ficar com o ônibus na frente da área. Opa! vão ter que vir Mas pra é que um cima. time de Olha aí, Série B, Raia. Lelê, tu quer que eles façam o quê? Tem que jogar assim, retrancado É contra o isso aí, Super tá Inter. tudo pô. certo. Não tem dúvida. Mas uma crítica agora, voltada ao Sport crítica. Clube Juventude. Ontem o Inter teve 15 escanteios, né? Tá. A seu favor. Aham. O Maracanã fez um gol só. E aí, cada escanteio que tinha, eu pensava assim, vou ficar olhando pra esses zagueiros aí pra ver se eles são mais incompetentes do que aqueles que jogam de verde. E é impressionante. Impressionante. O Juventude do Fábio Matias levou 3 gols iguais. E os caras levaram mais dificuldades para o Inter do que... Só Fábio uma Matias. pessoa Acho que defende isso Fábio diz muito Matias. sobre Fábio Matias. Renato Cabeção. E hoje é aniversário dele, então vamos, né, dar de presente Fábio Matias. Negatável. Esse presente foi recusado. Não temos o CEP. Bota um Gosto. lacinho, Fábio bota um Matias. lacinho. Não, obrigado. Bom treinador, Fábio Matias. Ele é bom treinador, sim, treinador. cara. Mas, né? Mas então, gente, eu faço o brick. Nós estamos Eu bem. negocio, Mano negocio. Menezes promissor, tá invicto. Né? Agora vai ser bem Pode ser amparado pelo auxiliar do Filipão. Mano Menezes. Filipão deixou claro, não quero ser técnico, tô aqui pra Não. costurar.